Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta para mais uma aula aqui de Direito Previdenciário, já bem no finalzinho do curso, né, nos finalmentes aí da nossa disciplina, dessa vez para falar sobre tempo de contribuição, aliás, a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vou passar o panorama geral dessa matéria e é importante que a gente lembre que tivemos recentes alterações nas regras, na regra do 85-95, que é algo que teve bastante polêmica aí recentemente, né, etc. O que importa saber sobre isso? É o mesmo norte, só que aí vai considerar a somatória do tempo em que a pessoa trabalhou com o tempo que a pessoa contribuiu para ver quantos anos dá. Mas aí a mesma lógica que se aplica aqui, não tem muito que ser alterado, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. O que é a aposentadoria por tempo de contribuição? A ideia geral, veja só, pessoa já verteu um número grande de contribuições e, por isso, poderá demandar o benefício do sistema mesmo que não tenha idade para tanto. Então, vamos lá. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela surge em um momento em que o Estado quis priorizar, em que o Estado quis beneficiar aqueles que começavam a trabalhar muito cedo. Então o que o Estado pensava? Bom, tem pessoas que começam a trabalhar com 18, com 21 anos, tem gente que começa a trabalhar com 14, com 15, com 16. E aí tem gente que começa a trabalhar com 18 anos e trabalha 5, aí para 5, aí volta 5. Tem gente que trabalha dos 16 até o final da vida sem parar, sempre trabalhou. Então acordou cedo, trabalhou a vida inteira. Para essas pessoas, portanto, que trabalharam cedo ou ininterruptamente o tempo inteiro ao longo da sua vida, ao longo da jornada profissional, eu preciso proteger essas pessoas para também cuidar delas. E aí surgiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Portanto, ela é uma outra modalidade de aposentadoria que vai olhar só para a contribuição, independentemente da idade da pessoa. Então, o que acontece? Cumpriu esse número mínimo de contribuições, mesmo que você não tenha idade para tanto, você consegue se aposentar nos mesmos termos da aposentadoria, salvo uma coisinha diferente que muda bastante coisa que a gente fala ao longo da aula, da aposentadoria por idade. Então, é uma forma que o Estado teve de cuidar dessas pessoas e essa é toda a lógica da aposentadoria por tempo de contribuição e também do 85-95, ou seja, o tempo que a pessoa contribuiu mais a idade da pessoa. É assim que você faz, é a única diferença, mas no fim do dia é a somatória das duas coisas. Na aposentadoria por tempo de contribuição, essa é a diferença, só considera o número de contribuições que a pessoa verteu ao sistema. Pessoal, essa aposentadoria foi muito importante no nosso país, aliás é muito importante porque de fato a gente está cheio de exemplos aí, tenho certeza que cada um de vocês conhece 5, 6, se não vocês próprios estão nessa situação, de pessoas que trabalham muito, né? Então trabalham desde cedo, sempre trabalharam, sustentaram a família, né? Enfim, para esse tipo de classe profissional, de autonomia profissional, o que você tem? Muita gente demandando quando atinge a idade, pela aposentadoria. E aí vejam, eles demandam a aposentadoria porque eles já trabalharam muito tempo. Só que qual que é a questão em relação a isso para a Previdência? Como não tem a trava de idade, como tem gente que trabalhou a vida inteira, as pessoas estavam atingindo muito rápido essa idade para aposentar. Então tinha gente com 40, com 45 anos que saía do mercado de trabalho. Por quê? Porque se aposentou. Só que isso, primeiro, né, aí pensando, para o indivíduo, ok, né, faz todo sentido, trabalhou bastante. Mas a pessoa que sai do mercado de trabalho aos 45 anos, primeiro, ela sai num momento em que ela é muito produtiva. Tá no ápice ali da vida, da maturidade profissional, da experiência, né? Já não erra mais tanto quanto no começo, mas ainda tem vigor, né? Não tá ainda no final lá, ou na outra etapa, né? Que é já perto da idade da aposentadoria, por idade, né? Então, o sistema ele tem um prejuízo para a economia quando você pensa nisso, porque pessoas, no momento em que elas estavam mais podendo contribuir para a sociedade, para fazer a roda girar da economia,
elas saem do mercado de trabalho. E o segundo problema em relação a isso, por isso que a regra do 85-95 vem dificultar um pouquinho o acesso à previdência, né? E para quem se aposenta por tempo de contribuição, vai ter um detalhezinho que a gente fala mais para frente, que é o fator previdenciário, né? Porque a segunda consequência disso é que a pessoa ela também fica muito tempo demandando do sistema, né? O que não é ruim para a pessoa, tá? Eu estou só olhando para o aspecto da previdência como um todo. Veja, os recursos são escassos, a gente sempre está falando de rombo da previdência, né? No curso maior eu trato disso, eu tratei disso de uma forma mais aprofundada. Mas aqui a discussão é, a pessoa quando fica muito tempo, então veja, hoje em dia você vive até 80, 90, 100 anos, né? A medicina avançou, a qualidade de vida melhorou. A pessoa que ficou dos 45 aos 100 anos demandando da previdência, ela ficou meio século, mais de meio século demandando. E isso pode ou poderia implodir o sistema previdenciário, porque aí se todo mundo entra nessa e a nossa população brasileira está ficando mais idosa, está ficando mais velha, de uma forma geral, né, nós estamos tendo mais idosos do que novos, se você entra nessa dinâmica, então mais gente se aposentando mais cedo, entrando para inatividade mais cedo, isso poderia gerar efeitos para a economia catastróficos e desequilibrar o caixa da Previdência. Lembrando que a Previdência ela é contábil e autuarial, que a gente também já conversou. O legal do final do curso é que a gente linka com muita coisa do começo. Ela é contábil e autuarial. Lembra autuarial? É pensar não só no hoje, eu tenho 100 reais de caixa, tá bom, mas você precisaria ter 1.000, porque você tem que considerar que a pessoa vai se aposentar daqui a 30 anos, você vai ter que funcionar por muitas décadas. Se ele não tem esse planejamento, ele não vai funcionar por muitas décadas. Essa é a ideia previdenciária, tá? Bom, portanto, não há idade mínima, certo? Você tem aí 35 anos de contribuição quando é homem, 30 anos de contribuição quando é mulher. Pela regra do 85-95, você soma idade mais tempo de contribuição. Então aí as idades são maiores, né? 85 para mulher, 95 para homem, e aí 2017, né, 86, 96 e por aí vai ficando mais difícil. Hoje ainda pode ser mais vantajoso, amanhã vai ficar mais difícil. Você tem situações, por exemplo, para professor de ensino médio e de ensino fundamental, com menos tempo, 30 anos homem, 25 mulher, certo? Desde que seja todo nesse tempo aí especial, a gente vai falar da aposentadoria especial depois, mas não tem idade, contribuiu com 30 anos, então olha só o que podia acontecer aqui. A pessoa começou a trabalhar com 16 anos, trabalhou 30 anos e contribuiu por 30 anos regiamente todo mês, ela poderia se aposentar aos 46 anos. Se ela vivesse até os 100 anos, que não é uma coisa impossível hoje em dia, a pessoa ficou 54 anos na inatividade. Ou seja, ela contribuiu por 30 e sobreviveu por 54. Ou seja, ela deu prejuízo ao sistema e ela pode desequilibrar o caixa. Além do que, 46 anos, né, pessoal, hoje em dia é novão, né? Hoje em dia tem muito que ser feito com 46 anos para a economia, para fazer a roda da economia girar do progresso, do desenvolvimento. Quanto é a carência, pessoal? 180 contribuições mensais. Aí você fala assim, mas qual é o sentido da carência se para ter acesso eu tenho que contribuir por 30 ou por 35 anos, ou no caso especial, por 25 ou por 30 anos? Bom, se você perde a qualidade de segurado, você não precisa do terço para voltar a ter direito. O que isso quer dizer, pessoal? Se você contribuiu aqui, mas na hora que você for demandar, veja, a lógica é diferente, for demandar você não da aposentadoria, você não estiver como segurado, veja, não vai precisar da carência. Você vai dispensar este terço para retomar. Pelo menos 180 você tem que ter, e aí se você for demandar, você simplesmente apresenta esse valor, tá? Quanto é a renda mensal inicial? É 100% do salário de benefício, e o salário de benefício são os 80 maiores salários de contribuição. Então até aqui, mesma regra da aposentadoria por idade. Só que, e essa é a grande diferença, você vai ter salário de benefício é igual a salário de contribuição vezes fator
previdenciário. É isso aqui, pessoal, que muda todo o jogo. O que é o fator previdenciário, pessoal? Fator previdenciário é um índice, um multiplicador que vai levar em conta várias coisas. Então, quantos anos você tem, qual a expectativa de vida quando você estiver fazendo. É uma fórmula matemática complexa que no fim chega a um multiplicador. Por que multiplicador? Porque você faz vezes, né? Você multiplica. E olha, não precisa saber a fórmula também para a prova, não precisa saber o que vai na fórmula, nem saber fazer conta, né? Aqui saiu errado, quer dizer, saiu torto, né? É um vezes. O que precisa saber, pessoal? O conceito. Qual é o conceito? Fator previdenciário é um multiplicador que, em regra, na aposentadoria, aqui com certeza, diminui o valor. Então é assim, você quer se aposentar antes, com 46 anos, tá bom. Mas você vai receber bem menos do que você receberia com 60. E aí a pessoa escolhe, eu quero me aposentar ou eu quero esperar. É evidente que nesse caso, a justiça tem caminhado mais para esse sentido, se a pessoa optou por se aposentar antes com um valor menor, ela não pode depois lá para frente falar, agora eu quero mudar. Não, agora se você escolheu, né? Então, você quis se aposentar por menos, você vai se aposentar por menos, tá tudo bem, é só uma decisão sua. Mas não dá para fazer o caminho de volta, tá bom? Então, esse é o conceito do fator previdenciário, é um multiplicador que diminui o valor que a pessoa recebe, em regra, para a aposentadoria por tempo de contribuição, que é quando a pessoa vai mais nova. Se ela vem mais velha, o fator ajuda, se ela vem mais nova, o fator atrapalha. Essa é a ideia. Por quê? Porque aí você incentiva as pessoas a se aposentarem mais velhas, trabalharem mais, contribuírem mais para a sociedade, pertencerem por mais tempo à sociedade economicamente produtiva, tá bom? Então, aí o valor diminui e com isso você se aposenta antes, mas por um valor menor. Qual que é a razão? Porque você vai ficar mais tempo demandando e você contribuiu menos do que você contribuiria se você continuasse trabalhando, se você se aposentasse por idade. Então, o sistema desincentiva, mas dá essa opção. Quem quiser aceitar receber menos, mas sair mais cedo do trabalho, aí também tá valendo. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê numa próxima aula. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.